quando a gente fala, né, desse Botafogo, foi o que o Pedro falou. É um Botafogo que hoje, Flávio, é o futebol, na minha opinião, mais bonito do Brasil. É o futebol mais bonito do Brasil. Então eu tenho que defender, quando eu falo do Botafogo, por quê? Porque por mais que eu diga, e eu falo mesmo, porque eu não tenho medo de falar aqui o que eu penso, cara. Eu falo, o Botafogo precisa conquistar um título para tirar aquela nhaca, sabe? Aquela que o jogador, quando faz gol, ele faz assim, ó, sai de mim. O Botafogo não ganha um título de expressão, gente, desde 95. Desde 95 que o Botafogo não ganha um título de expressão. A gente está falando aí de 29 anos, pô. São 29 anos sem conquistar um título de expressão. Óbvio que isso pesa. Só que aí é o que eu digo. Eu não gosto de ser. Eu sempre falo, eu quero que o meu time seja campeão jogando bem. Então, um passo esse Botafogo já dá para encher teu torcedor de orgulho, jogar bem. Mas o Botafogo precisa transformar isso em resultado, Flávio. Chega uma hora que jogar bem, mas não ganhar, vai mexer com o torcedor. E o Botafogo precisa, principalmente depois do Brasileiro do ano passado, que tinha 14 pontos na frente do vice-líder e não concretizou. Eu acho que se esse Botafogo for eliminado dessa Libertadores, imagina a pressão que não vai ser pelo título do Brasileirão. É um Botafogo que ele precisa, na minha opinião é isso. Ele precisa tirar esse peso. Eu acho que uma conquista desencadeia aí uma fase vitoriosa desse Botafogo, Flávio. Eu não só concordo que é o melhor time do Brasil, como considero o melhor time da América, o que eu mais gosto de ver jogar o time do Botafogo. Hoje, no primeiro tempo, ele mostrou isso, força, marcação, retomada de bola rápida, mas tomada de decisão equivocada, principalmente na entrada da área, né, de alguns jogadores importantes, inclusive o Luiz Henrique hoje errou muito. O Almada não foi feliz na hora de bater na bola em alguns momentos, embora tenha feito uma grande partida, está valendo muito bem, mas o time do Botafogo, para mim, é o time que melhor joga. Agora, claro, tem que transformar isso em resultado, tem que transformar isso em gol. Eu faço uma análise bem simplória. Quem é melhor, o time do São Paulo ou o time do Botafogo? O do Botafogo. Então, para mim, continua sendo o favorito. Agora, óbvio que o São Paulo sai com mais moral. São Paulo moralmente sai do Rio de Janeiro muito bem, porque ele termina o jogo jogando de igual para igual, começou tomando um totó, no segundo tempo ele igualou o jogo, então ele vem com mais moral para São Paulo. Mas se o Botafogo jogar tudo que pode, o Botafogo é melhor, ele pode perfeitamente ganhar em São Paulo. É um Botafogo que vai jogar fora da sua casa, né, Bruno? E aí eu te pergunto, e o São Paulo? Qual vai ser a postura do São Paulo nesse jogo do Morumbi? Por quê? Porque a gente já viu grandes atuações do São Paulo do Zubeldia no Morumbi e já vimos também atuações apáticas, atuações onde acha o resultado, mas não faz grandes partidas. E a última foi contra o Atlético Mineiro, né? Aquele jogo do mata-mata em que o São Paulo perde por 1-0, mas que também foi um jogo horroroso, tá? Não é dizer, o Atlético Mineiro jogou melhor, ganhou do São Paulo. Não, o jogo foi uma bosta. Foi horroroso o jogo. E aí o Atlético Mineiro acha uma bola parada do Scarpa e o Bataglia faz o gol de cabeça. A pergunta que eu faço para você, Bruno, dá para a gente esperar um São Paulo ousado para esse jogo de volta? Ou não? Ou você acredita que vai ser um São Paulo parecido com o do Atlético Mineiro? Esperando uma chance, não se arriscando tanto. A gente vai para um break, tá? Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Bom, a gente segue no YouTube, passando aí a palavra para você, Bruninho. O que esperar desse São Paulo? E outra, você acha que o William merece continuar no time titular? Acho que o São Paulo vai pressionar o Botafogo, vai marcar mais em cima. Contra o Atlético até tentou, é que não conseguiu, né? Fez um jogo muito ruim contra o Atlético. Aliás, eu comentei hoje o Fluminense Atlético. O Atlético ele foi fazendo no Maracanã mais ou menos o que ele fez no Morumbi. Ele se defende com a bola, ele toca curtos, só que ele não toca para ir para dentro, né? Quando tá fora, ele tocava curtinho para tirar a bola do adversário e não ser pressionado. Foi o que ele fez no Morumbi, funcionou, né? Eles conseguiram um gol no final de bola parada. Hoje eles tomaram um gol no fim, né? Eles estavam levando um 0-0 até com certa tranquilidade, o Fluminense não estava pressionando muito. E aí uma jogadaça do Keno saiu o gol do Fluminense. Então o Atlético ele fez a mesma estratégia hoje, né? E o Botafogo ele joga diferente. O Botafogo não é um time que toca mais curtinho, não é um time que tem muita paciência com a bola, é um time mais acelerado.
Então o São Paulo, acho que ele vai marcar na frente, ele tem que fazer isso, mas a marcação adiantada ela tem que funcionar muito bem, porque agora ele vai ter um time de contra-ataque do outro lado, né? Um time muito rápido. Então o São Paulo não pode deixar o Botafogo sair de trás. Tem os primeiros 10, 15, 20 minutos, enquanto o São Paulo tiver fôlego, eu imagino que vai marcar muito na frente, de pressão, de tentar jogar o Botafogo lá para trás. Depois, se não sair o gol no início, aí já vai ter que mudar um pouquinho, que não vai aguentar, e se continuar marcando muito à frente, não vai conseguir evitar os contra-ataques do Botafogo. Eu acho que vai ter uma estratégia de uma pressão no início, depois depende do que vai acontecer. Depois acho que o São Paulo marca mais no seu campo, toca a bola com mais paciência. E o William, eu tenho quase certeza que ele vai seguir no time. Acho que ele vai jogar na quarta-feira. O William foi bem, eu gostei do William no jogo. Ele era um jogador de escape do São Paulo, né? São Paulo atrás, e ele era o cara que conseguia puxar contra-ataque, conseguia deixar a bola um pouco mais longe do gol do São Paulo. Eu acho que o William fica e o Rato acho que joga também, né? Acho que ele vai mudar o sistema. Ou ele tira um zagueiro ou ele tira o Rafinha mesmo e joga com um zagueiro de lateral, como ele fez no segundo tempo. Eu acho que só vai ser essa mudança, só o Rato entrando no lugar de um dos zagueiros ou do Rafinha. Mas o William vai continuar, tenho quase certeza disso. Qual seria o ataque titular do São Paulo, Bruno? O meio-campo para frente e o ataque do São Paulo para o jogo de volta? Acho que vai ser Luiz Gustavo, Bobadilha, Rato, Lucas, William e Caleri. Acho que vai ser isso aí. Provavelmente esse vai ser, e deixando claro, né? Eu acho o Rato, não sei o torcedor São Paulino, um dos jogadores mais objetivos desse São Paulo. Sim, eu gosto muito. De gols sair dos pés, é um dos jogadores do São Paulo que mais participam de gols, né, Bruno? Jogada de gols. Eu acho que ele é o líder de assistência da temporada. Ano passado ele e o Nestor estavam os dois ali, mas acho que acabou o Rato. E esse ano o Rato, acho que ele já é líder de assistência de novo. Foi um jogo recente que ele deu uma assistência e acho que ele passou à frente, talvez, do Lucas. Mas eu acho que, de novo, ele é o líder de assistência do time. Ele é muito bom na bola parada. É um jogador que ele equilibra o time, né? Hoje ele ficou no banco porque o Zubeldia mudou o sistema, né? Jogou com 3 zagueiros. Que, como eu falei, eu não acho que era ruim. Até imaginava que podia acontecer e não acho que era uma ideia ruim, mas a execução foi ruim, não funcionou. E o Rato, ele equilibrou o time quando entrou. É um jogador que deve ser titular no jogo de volta. Eu gosto, acho um jogador importante para o São Paulo. Está na segunda temporada dele no clube e até agora a média dele é boa. Ele joga bem a maioria dos jogos. Bom, o Bruno falou muito, né, do William Gomes, né? Que é esse jovem jogador do São Paulo, está recebendo chances. É um jogador que realmente, hoje mesmo, o São Paulo não jogou nada no primeiro tempo. Mas quando jogavam a bola nele, ele tentava segurar, ele tentava transformar jogadas em escanteios. Muitas vezes ele sozinho no ataque, ele tentava segurar a bola, ele partia para cima. E Flávio, você é um cara que defende muito, né? A base no lugar de contratações meia-boca. Por quê? Porque a gente vê no futebol brasileiro um bando de contratação meia-boca, de jogador que não joga nada e ganha uma fortuna. Tem vários. São vários aí no futebol brasileiro. O Flávio até citou outro dia jogadores estrangeiros. Mas tem muito jogador brasileiro também que não joga nada, que é contratado a peso de ouro e que não entrega nada dentro de campo. E o Flávio falou recentemente que os garotos da base têm que receber mais chance. E o William é um caso desse, né, Flávio? A gente está voltando aqui para a Rádio Jovem Pan em 10 segundinhos, e aí eu vou te passar a palavra sobre esse garoto. Voltando em 3 segundos para a rádio. De volta, hein? De volta agora na Rádio Jovem Pan. Estamos de volta à rádio, na rádio e no YouTube. Já batemos aqui 36 mil pessoas ao vivo com a gente depois de um 0-0, ou seja, uma baita audiência. Muito obrigado a todos vocês pela audiência no YouTube e também na rádio. Flávio Prado, você há pouco tempo defendeu chances para jovens da base, em vez de botar um bando de jogador que não joga nada, que chega com nome e que não entregam. É o momento do William Gomes? É para esse garoto, porque ele fez um baita jogo no fim de semana pelo Brasileirão, né, na vitória fora de casa contra o Cruzeiro. O São Paulo reserva ganhou do Cruzeiro no Mineirão e do forte Cruzeiro. Cruzeiro que agora tem novo dono, milionário, e o William Gomes foi um dos destaques. E hoje entregou de novo, né, Flávio?
Sem dúvida, Pilhado. Eu acho uma sacanagem. Confesso até que em alguns casos eu até desconfio de algumas negociações. Tem a menor razão para você endividar os seus times em dólar, em euro, se você tem a base. Ou então não tem a base. E todos os clubes do Brasil, eles gastam muito dinheiro com base, muito dinheiro. E aí eles acabam trazendo jogadores. É claro, você traz o Almada no Botafogo, é óbvio que não tem problema, tá tudo certo, né? Então você traz um cara nesse nível, tá ok, tá bom. Mas tem que ser jogador assim, jogador que faça a diferença, que nem treinador. Você traz um treinador meia boca do exterior, não adianta nada, pô. Traz um cara que faça a diferença. Pouquíssimos fizeram diferença aqui desse grupo todo que veio pro Brasil. Então é muito difícil pro garoto, pra família do garoto. O garoto aparece, é bom de bola. Ele tem uma dificuldade absurda para conseguir uma oportunidade no futebol brasileiro. O futebol brasileiro é feito para não dar chance para a molecada. O sistema todo, a CBF não ajuda em nada e tal. Então o jogador tem muita dificuldade. De 3 mil, conta sempre a história, de 3 mil que tentam fazer um teste, um consegue fazer o teste. Aí o cara passa, toda a família fica em cima dele, menino sacrifica escola, às vezes pega ônibus por horas e horas e horas. Aí ele chega no momento que ele tem que ter oportunidade, o cara traz um meia boca do exterior, muitas vezes para atender interesses, né, de empresários, etc., de alguns cartolas. E aí o menino perde a chance, passa a vez dele, porque ele tem um ano, né, que é aquele ano decisivo. Quando ele chegar a 20 anos, dali pra frente, se ele não conseguir a oportunidade do time, ele acaba sendo dispensado, ou deixa de jogar futebol. Aliás, o Arsênio Wenger fez um levantamento outro dia, que entre 20 e 23 anos, 70% dos garotos, depois de 3 anos, eles não têm mais nenhum contato com o futebol. De 70% dos garotos chegam com 20 anos fazendo parte de bases de time de futebol, 3 anos depois eles não têm mais nenhuma ligação com o futebol. Só que tem uma diferença, lá no exterior o cara normalmente é preparado, tem uma outra carreira e tal. Aqui não, aqui o cara fica no limbo, ele ficou a vida inteira para ter uma oportunidade. Então, de novo, se for um baita jogador, ajuda até o garoto a crescer, mas eles trazem meia boca, gastam dinheiro e tiram a oportunidade dos garotos. Esse menino talvez redima de novo a base. Aliás, o São Paulo continua se mantendo por causa da base. Os melhores jogadores de São Paulo nos últimos anos, praticamente todos, foram da base e as melhores negociações vieram de jogadores da base. São Paulo, a grana que mais entrou no São Paulo foi pela base e os jogadores que mais deram resultado no São Paulo foram jogadores da base. É isso, e é um moleque que está entregando, é um moleque que está mostrando personalidade. Agora, eu queria falar também com o Piperno e com o Pedro, tá? Sobre essa situação do Botafogo, tá? Porque eu acho muito legal a gente valorizar. Eu falei aqui, repito, Botafogo não aproveitou, Botafogo teve chances e não concluiu, mas como é bom ver um time jogar bem, como acontece com o Botafogo. Eu disse isso porque eu falo muito do Flamengo do Jorge Jesus, porque é relação com o Flamengo. Sim, falo muito do Flamengo do Jorge Jesus. Quero comparar o Botafogo atual com o Flamengo do Jorge Jesus? Não acho que dá ainda. Agora, é muito bom ver um time que joga com tanto lance de gol, gente. A gente assistindo ao jogo, a gente tem vontade de assistir ao jogo. Não é aquele bando de jogo mequetrefe que tem uma chance assim de sorte de gol e mais nada. Não, é Luiz Henrique criando o tempo todo, é Almada criando o tempo todo, é o Igor Jesus criando o tempo todo, Savarino criando o tempo todo. Cara, é um time que joga futebol, é um time que cria chances o tempo todo, é um time que você sempre espera alguma coisa. E aí, pode não passar e o torcedor ficar bravo porque o que interessa mais é o resultado? Pode. Mas eu acho, Piperno, bom demais ver um time que joga assim, criando tanta chance, jogando bonito, tabela, lance individual, tem de tudo nesse time do Botafogo. Esse time do Botafogo, ele tem, enfim, um repertório muito bacana, assim, tem jogadores de qualidade, especialmente do meio para frente, enfim, os laterais também são de bom nível, né, e isso acaba facilitando a turma da frente, porque tem mais chegada, tem mais apoio quando a jogada surge. Mas é aquela coisa, né, o time de futebol se faz por várias questões. Então, eu acho que a direção do Botafogo foi competente ao reforçar bem o elenco. Aliás, alguns reforços que chegaram aí a peso de ouro. Agora, é fundamental também transformar isso aí em resultado. O Botafogo ainda é uma marca em busca de um título importante.
Botafogo, nos últimos 56 anos, ele ganhou um título importante. A gente está falando em mais de meio século. É muita coisa, quer dizer, eu brinco que está sempre botafogueando e tal, nesses grandes momentos. Eu acho que passou pelo primeiro obstáculo agora, eliminando o Palmeiras, mas a caminhada continua, e a caminhada é longa. E o Botafogo vai ter teria uma sequência, né, caso avance na competição, para colocar toda essa questão emocional à prova, né? Teria o São Paulo, tem o São Paulo agora, teria o vencedor de Flamengo e Peñarol chegando à final, que certamente um outro grandão lá da fase, lá da outra chave. Então, é o Botafogo que tem a chance, sim, de exumar todos os seus fantasmas. Agora, ele precisa fazer isso. Não adianta o Botafogo se apegar apenas ao discurso de, puxa, jogamos bem, nós somos um futebol bonito, bem praticado, jogado, com variações táticas, com bons lances individuais e tal, se na hora H o time não consegue fazer o resultado. Ele tem que ser cobrado também por isso. E o Botafogo, até por tudo isso que eu disse, ele ainda é, assim, desculpado seguindo uma lógica diferente disso que com muita razão o Flávio apontou. Então, do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo, do Fluminense, dessa turma toda que tem tradição de lançar jogadores, eu acho que a gente tem que cobrar, sim, né, um olhar com mais atenção à base. No caso do Botafogo, é evidente que tem que olhar a base também, mas dá para desculpar se o Botafogo tiver um time inteiro de jogadores que vieram de fora, porque o Botafogo tem a necessidade, a urgência de um título importante. Então, a partir do momento que esse título vier, aí dá para mudar um pouco o foco. Não pode esquecer que, por exemplo, o Flamengo se reergueu às custas da base, principalmente depois daquela reestruturação inicial. O Flamengo passou a fazer dinheiro vendendo Paquetá, Vinícius, Renier e outros. O Palmeiras, a geração do bilhão aí. Então, em algum momento o Botafogo vai ter que olhar para isso também, mas é claro que a urgência dele é outra. Agora, o São Paulo tem uma incrível tradição de fazer jogadores na sua própria base, não pode abrir mão disso em hipótese alguma.